Nós estamos ministrando nesses dias sobre a família, sobre casamento. E o tema da série nossa é A Casa na Rocha. E nós temos falado aqui nesses dias sobre os fundamentos que fazem com que uma casa seja firme, independente da circunstância que ela venha passar. Nós estamos aprendendo que os fundamentos, eles são a parte importante da obra que vão definir a durabilidade e o tamanho dessa edificação. Então, se preocupar com fundamento é fundamental, né? Parece uma coisa estranha falar isso, se preocupar com fundamento é fundamental, mas muitas pessoas negligenciam o fundamento. E por isso que a casa às vezes não dura muito tempo, o casamento não dura muito tempo, a família não dura muito tempo. Nós vivemos numa geração onde tem sido constantemente atacada no que diz respeito à família, a casamento. A instituição familiar tem sido atacada, desqualificada, desconstruída. Hoje é um projeto maligno, sempre existiu. Mas hoje é muito claro um projeto diabólico para destruir as famílias, os casamentos. Isso faz parte de um projeto do inferno. E nós precisamos ter discernimento para entender que nós somos diferentes. E se você almeja que a tua casa, o teu casamento, a tua família, mesmo que você não seja casado, mas essa família dure, esse casamento dure, você precisa entender os fundamentos aqui em nome de Jesus. E eu queria falar hoje sobre o papel do homem e da mulher, que é algo fundamental para entendermos como isso funciona, qual é essa dinâmica de um casal. Mas antes eu queria orar. Queria pedir que o Espírito Santo nos dê a revelação. Pode ser que o que eu fale aqui choque você a primeiro momento. E que você tenha o seu coração aberto para ouvir. Pode ser que o que eu fale aqui cause uma certa indignação em você. Porque o que eu vou falar aqui às vezes é muito diferente do que tem sido ensinado no mundo. Mas nós não somos desse mundo. O nosso padrão não é o mundo, mas o nosso padrão é a palavra de Deus e o reino de Deus. Então que você tenha o seu coração aberto para ouvir essa palavra, para receber essa palavra em nome de Jesus. Mas oremos, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê por meio dessas escrituras expostas aqui, a revelação da Tua palavra. Que possamos entender de fato qual é a verdade que vai ser ministrada. Que toda resistência caia por terra. Que o espírito de revelação e de sabedoria venha sobre nós. E que a graça do Senhor seja abundante em nome de Jesus. Amém. Queridos, é fundamental que nós entendamos qual é o papel do homem e da mulher. Se nós vivemos numa sociedade problemática, se nós vivemos em uma sociedade aonde está confusa, é justamente o ponto central, é porque ninguém tem cumprido o seu papel de fato. Muitos não entenderam a sua identidade em Cristo Jesus. E por não entender a sua identidade, para que foram chamados e por que foram chamados, qual é o seu propósito de fato, muitos estão exercendo papéis errados. E por conta disso há essa confusão no mundo que nós estamos vivendo hoje, a destruição da família, os casamentos e a história das pessoas. Então eu queria que nós pudéssemos entender isso do ponto de vista de Deus. Lá no começo, no livro de Gênesis, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se alguém puder trazer água para mim, fazendo um favor. Gênesis capítulo 1, 26. Nós temos o primeiro momento em que Deus cria o homem. Nesse primeiro momento já mostra qual é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Vamos ler em nome de Jesus no capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse:
frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Também falando sobre a criação do homem. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Esse é o propósito do homem, lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que delas comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então no livro de Gênesis nós já começamos a entender qual está explícito aqui nesse texto, qual é o papel do homem e da mulher, qual é a função, qual é o propósito do homem e da mulher. E o homem e a mulher foram criados para um propósito, para fazer a coisa dar certo. Esse foi o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Ele colocou no jardim do Éden, estabeleceu ali e disse: olha, você vai lavrar, você vai cuidar. Colocou a mulher do lado do homem para ser uma auxiliadora e ajudar o homem a cumprir esse propósito. Mas a grande estratégia de Satanás é justamente isso: é destruir o propósito original daquilo que Deus criou. Quando a Bíblia fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir, às vezes não acontece isso literalmente. Mas quando você pega uma pessoa que foi criada para um propósito e põe ela para fazer uma outra função no qual ela não foi chamada, ela perdeu o propósito. Vou dar um exemplo para você. Eu estava pesquisando esses dias e eu descobri que tem telefone celular de 11 mil reais. 11 mil reais é muito dinheiro para um telefone. Mas imagine você gastar 11 mil reais, mas existe uma tecnologia dentro disso. Você pode fazer e receber ligações, você pode fazer e enviar mensagens, você pode se conectar ao mundo todo, você consegue estudar, fazer uma faculdade hoje pelo celular, você consegue trabalhar hoje com o celular, você consegue ganhar dinheiro com o celular. Ou seja, hoje há uma infinita gama de coisas que você pode fazer com apenas um celular no bolso. Agora imagine você pegar um aparelho desse, que existe uma tecnologia que custa 11 mil reais, e você coloca ela como peso de papel em cima da sua geladeira para segurar a conta de água e de luz que fica lá. Ou seja, ele perdeu o propósito, ele não serve para mais nada, gastou-se o dinheiro, há toda uma tecnologia empregada, mas não adianta nada. Essa é a estratégia do diabo para com o homem, para com a mulher, é pegar o homem e a mulher e tirar ele do papel original. E quando tira o homem do papel original, a consequência disso é a queda, a consequência disso é a destruição, a consequência disso é sair da vontade de Deus. Sabe? Ao homem foi entregue a autoridade para ser responsável e ter controle. Deus disse ao homem: você vai lavrar, você vai dominar, você vai administrar tudo isso que eu estou fazendo. Mas o problema aí foi justamente uma questão de inversão de papel, de troca de papel. Nós vemos na história de Adão e Eva e de todo o problema que se resulta dessa questão, justamente porque Eva acabou assumindo um papel que não é dela. E quando isso aconteceu, entrou o pecado no mundo, entrou a destruição, entrou a dor, entrou o sofrimento. A consequência disso foi o sofrimento e a angústia, justamente porque houve uma inversão de papéis. É interessante que Eva assumiu o controle da história. Imagine, Deus mandou ele guardar e proteger, ele dominar sobre ali o que Deus tinha criado. E aparece uma serpente e começou a conversar com Eva. Adão não fez nada, nós já sabemos o resultado disso. Tudo por quê? Porque Adão não cumpriu o seu papel e Eva assumiu um papel que não era dela. Quando uma mulher não é liderada e ela exerce domínio, e aí você começa a ter um problema. Eva assumiu uma responsabilidade que não era dela. Eva inverteu a ordem de Deus. Eva assumiu o diálogo com a serpente. Então imagine a cena. Eva conversando com a serpente e Adão sentado no sofá assistindo um jogo de futebol.
Adão não se preocupou com quem estava falando ou quem estava influenciando sua esposa. Por conta disso, Eva acabou assumindo a responsabilidade e o que houve? Problema. A consequência disso e o problema de muita gente hoje é porque ninguém sabe o seu papel de fato. As mulheres de hoje não entendem qual é a sua função e o seu papel. Os homens de hoje não sabem, não entendem qual é a sua função e o seu papel. E qual é a consequência disso? Famílias destruídas, lares mal formados, crianças que não têm referenciais de homem e mulher dentro de casa de fato. E aí nós temos uma crise generalizada na nossa sociedade, justamente porque o homem e a mulher não estão exercendo o seu papel de fato. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher pode até ser bem-sucedida. Uma mulher, ela pode ser uma pessoa muito bem-sucedida na sua vida profissional. Mas uma mulher pode ser bem-sucedida, mas quando ela volta para dentro de casa, ela precisa de um homem que a abrace, a cuide e a proteja. Ou seja, ela nunca será bem-sucedida se o seu casamento não for bem-sucedido. Um homem nunca será bem-sucedido se a sua família não for bem-sucedida. Essa é a grande realidade que nós precisamos entender isso. O mundo prega que sucesso é ter dinheiro, é ter uma ótima carreira, é ser reconhecido na empresa. Mas o sucesso aos olhos de Deus é a sua família, é o seu casamento, é os seus filhos. O sucesso de um líder são seus sucessores. O sucesso é aonde os seus filhos vão chegar e como eles chegarão. O sucesso é como que o seu casamento vai durar 30, 40, 50, 60 anos se for necessário. Esse é o grande sucesso na vida de uma pessoa. Porque de que adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo? Você pegar o melhor posto, o melhor cargo de serviço dentro da empresa. E no final da vida você terminar sozinho porque os seus filhos não sabem quem são de fato o pai e a mãe? O esposo ou a esposa já abandonou porque não teve alguém dentro de casa? Que sucesso é esse? Então o que nós estamos entendendo hoje é a consequência do problema que dá quando o homem e a mulher não assumem o seu papel. A mulher só vai estar verdadeiramente empoderada e protegida quando ela pensar em devolver ao homem o seu papel original. Nós ouvimos muito sobre empoderamento feminino. Mas o verdadeiro empoderamento feminino é quando a mulher entender qual é o papel dela nessa história, na sociedade, na família, e ela devolver ao homem o papel que é dele. Porque ao homem cabe uma responsabilidade, ao homem foi dada uma função, ao homem foi dada uma autoridade, que é ele que tem que executar. Eu costumo dizer que são os 3 P's do homem, os 3 aspectos que é diretamente ligado para o homem. Primeiro aspecto, o papel do homem é ser um provedor. Esse é o papel do homem na história, na sociedade, na família, na igreja. Ele é o provedor. Ele é o provedor financeiro, mas ele é o provedor emocional. Ele é o provedor de recursos espirituais. Ele é o sacerdote que traz Deus para aquela casa. Ele é o profeta que fala a respeito de Deus. Ele é o provedor, mas ele também é aquele que protege. Ele é o que guarda. Ele é o que traz segurança. Eu comentei aqui na semana passada que o primeiro propósito de que porque uma mulher se casa é para buscar proteção, segurança. Toda mulher quer um homem que a ame, mas também que a proteja, que a guarde. Não estou falando de um amor hollywoodiano, de filme romântico. Eu estou falando de um amor genuíno, que é aquele que guarda, que protege. Toda mulher precisa de um homem que traga segurança para ela. Segurança a respeito da sua estabilidade e do seu futuro. Esse é o papel do homem, prover segurança para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. Esse é o papel, é o homem que sai para a guerra, é o homem que sai para a defesa, é o homem que é dado essa função, esse papel. Mas também ao homem foi dado a responsabilidade de trazer plataforma, ou seja, dar base e destino. Então ao homem a responsabilidade de prover, como provedor. Ao homem foi dada a capacidade e a responsabilidade de ser um protetor. Mas ao homem também foi dada a capacidade de ser aquele que dá base, que dá destino, que dá direção. Como o cabeça da casa, é aquele que direciona, que orienta.
Como a Bíblia fala, como uma flecha nas mãos de um arqueiro, assim são os filhos. Você direciona, você orienta e você alcança o alvo. Mas por quê? Porque tem um homem que dá direção, que é o cabeça. O cabeça controla todo o corpo. O cabeça direciona todo o corpo. Quebrou meu óculos. O cabeça é aquele que orienta, é aquele que dá destino. Esse é o papel do cabeça, esse é o papel do homem. Porque isso é liderança de fato. O que é liderança? Liderança é servir e auxiliar no propósito. Então qual é o papel do homem dentro da sua casa? Na estrutura e na mecânica da casa. É liderar. Como que eu lidero? Eu lidero servindo. Eu lidero me dispondo. Eu lidero ajudando aqueles que estão sobre a minha autoridade a alcançar o seu propósito, a exaltar, a honrar e a edificar aqueles que precisam. Esse é o papel do homem, é servir e auxiliar. Mas sabe qual é o erro? Alguns confundem liderança com domínio. O que é domínio? Domínio é quando você anula o outro. Domínio é quando você castra, você desqualifica o outro. Você não permite que a pessoa atinja o seu potencial. O verdadeiro homem, ele ajuda a potencializar aquilo que as pessoas estão ao lado dele. Os seus filhos chegam mais longe, a sua mulher é exaltada, a sua mulher é honrada, a sua mulher cresce, os seus filhos crescem, sua liderança ao redor cresce, as pessoas do seu lado crescem. Mas algumas pessoas exercem domínio. Elas são controladoras. Não permitem que as pessoas se expressem, que elas sejam elas, que elas cresçam, que elas tenham vontades, que elas tenham sonhos. Então ela castra, ela limita as pessoas do lado dela. Mas a verdadeira liderança não, é ajudar a cumprir o propósito. É eu entender que Deus me deu, no meu caso, 2 filhas e uma esposa, e há um propósito de Deus para elas. É entender que Deus me deu pessoas que caminham ao meu lado na liderança da igreja, e que Deus tem um propósito para elas. E o meu papel como líder é auxiliar essas pessoas a cumprir o propósito no qual elas foram chamadas, que foi estabelecido por Deus. O sucesso da minha liderança é o sucesso dessas pessoas. Se elas forem pessoas de sucesso, aí sim eu alcancei o verdadeiro sucesso na vida. A vitória da minha liderança é a vitória dos meus liderados. Então isso é liderança. Sabe? Submissão é potencializar a missão. O que isso tem a ver? Algumas pessoas têm uma ideia errada de submissão. Então ela acha que submeter-se é colocar como um capacho, que eu sou obrigado a fazer tudo e me calar. Se submete, cala tua boca, fica quieto. Não. Submissão é você potencializar a missão. Então quando ao homem foi dado uma mulher, e essa mulher foi colocada ao homem para se submeter ao homem, Deus estava dizendo o seguinte: eu te dei uma missão, e eu coloquei alguém do seu lado para ajudar você a alcançar essa missão. É como um avião Boeing. Um avião Boeing, aqueles aviões grandões, ele não anda se não tiver o piloto e o copiloto. Ah, pastor, quem é mais importante? Cada um tem uma função e um auxilia o outro. O copiloto só consegue exercer bem a sua função se ele tiver um bom piloto. E um bom piloto só consegue chegar a algum lugar com aquele avião gigantesco se ele tiver um bom copiloto. É assim que funciona a dinâmica de uma casa e de uma família. É assim que funciona a dinâmica do casamento. Ao homem foi dada uma missão. Você vai lavrar, você vai guardar, você vai dominar. Aí Deus olhou e falou: peraí, eu vou colocar uma mulher. Uma mulher para ajudar esse homem a cumprir missão. Por isso que a Bíblia diz que 2 são melhor do que 1, porque tem melhor resultado no seu trabalho. Um homem sozinho pode chegar a algum lugar, mas um homem e uma mulher pode chegar muito longe, se eles entenderem qual é o papel de cada um nesse casamento. Sabe? Agora tem uma questão: homens que não têm missão não podem pedir submissão. Homens que não têm missão não podem pedir submissão. Porque uma mulher não segue um homem sem missão, que não sabe o que quer e nem para o que veio. Alguns homens reclamam de suas mulheres,
Porque fala assim, a minha mulher não me apoia em nada. Minha mulher nunca está comigo nos meus projetos. Sabe por quê? Porque o homem só vive em projeto furada. O homem só entra em rolo, só encrenca. E a mulher não tem segurança de ajudar e apoiar esse cara. Porque uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa, na outra hora ele quer outra coisa. Ou seja, ele não tem propósito, ele não tem missão, ele não sabe pelo que veio e para que veio. Então uma mulher não consegue se submeter a um homem que não tem uma clareza de propósito. Então às vezes nós não podemos exigir da mulher uma submissão quando o homem não entende a sua missão. Uma mulher só respeita o homem que seja provedor, protetor e profeta. Às vezes, em muitos casamentos, a mulher desrespeita o homem. Não que isso justifique, mas alguns homens são desrespeitados porque ele não é o provedor. Porque ele não provê em nada. Ele também não é o protetor, porque na hora que aquela mulher mais precisa, ele vai embora. E que ele também não é um profeta da parte de Deus. É ela que tem que ficar puxando. É ela que tem que chamar para a igreja. É ela que tem que empurrar para a cela. É ela que tem que chamar para orar. Um homem assim, ele não consegue ter uma mulher que o respeite. Porque ela não encontra nele alguém digno desse respeito. Olha o que a Bíblia diz a respeito da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ele lhe ordenara e não comesse, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará todos os dias da sua vida. Aqui está o problema. Qual foi o grande problema de Adão? Adão não deu ouvidos ao seu Criador. Adão deu ouvidos à sua mulher. E quando ele somente deu ouvidos à sua mulher e ignorou a vontade de Deus e o propósito de Deus, a sua casa caiu em ruína. E é isso que acontece na vida de muito homem, que ele acaba dando ouvidos à mulher, inclusive a mulher estranha, adúltera. E quando o homem entra por esse caminho, há uma ruína, há uma destruição. Pastor, mas a minha mulher, ela não deve ter voz? Sim, claro que deve. A mulher, ela tem o seu papel, inclusive nisso. A mulher, ela tem uma percepção. A mulher, ela tem uma sensibilidade. A mulher, ela enxerga coisas que o homem não vê. Então a opinião da mulher é fundamental na hora de tomar decisões e seguir alguns caminhos. Sim, você vai respeitar e honrar, e isso é uma forma de honrar. Mas você nunca pode deixar que prevaleça a vontade da mulher em relação à vontade de Deus. Porque todo homem que não dá ouvido ao seu Criador, mas dá ouvido a uma mulher, ele cai em desgraça. Nós temos Adão e Eva, que teve problema. Nós temos Acabe e Jezabel, que entrou em destruição. E tantos homens, às vezes, dão ouvidos à mulher. Já vi isso acontecer várias vezes. Ministério sendo destruído porque o homem não deu, ele, em vez de ouvir ao Senhor, ele ouviu a mulher. E a mulher foi a causa influenciadora dele. A mulher mudou a opinião dele. A mulher influenciou na visão dele. E por conta disso agora, ele abre mão do seu propósito para agradar uma mulher, para não ter atrito com ela. Olha como a função da mulher tem a sua responsabilidade. Agora, o homem que dá ouvidos ao Senhor, mas também, quando ele aprende que a voz da mulher está em concordância com a voz de Deus, essa família vai chegar muito longe em nome de Jesus. Agora, ele não deu ouvidos. O homem deixou de cumprir o propósito. Porque, irmãos, é importante você entender que a alegria de Satanás é ofender a Deus, transformando o protetor, o provedor e o profeta em um opressor. O que nós vemos hoje em dia? Homens opressores. Infelizmente estamos no ano de 2020 e ainda a agressão a mulheres é algo muito grande na nossa sociedade moderna. Não estou falando nem em sociedades que não são tão modernizadas como a nossa. Mas a agressão a mulheres ainda é uma coisa muito séria ainda na nossa sociedade. Porque ainda há muitos homens que, em vez de ser o protetor,
Ou seja, a mulher casou para ter a proteção, mas dentro da casa dela é onde ela passa mais medo e temor. Porque ela não tem um homem que o guarde, a proteja, que traga segurança. Então a alegria de Satanás é ofender a Deus. E como que ele faz isso? Transformando o protetor, o provedor e o profeta em um opressor. Agora, o que é submissão? Submissão é quando eu auxilio na conexão e coopero para o propósito. É a mulher que completa o homem. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso no seu coração. A mulher é somente a reação daquilo que o homem é. Preste atenção no que eu vou te dizer. A mulher é uma reação daquilo que o homem é. Por que que muitas mulheres estão dominando? Por que que muitas mulheres assumiram o controle? Hoje as universidades, o número de mulheres é muito maior de estudando na faculdade do que homens. Hoje o número de mulheres assumindo cargos de autoridade e de responsabilidade dentro das empresas, e eu não estou fazendo uma crítica. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso está mostrando um problema, e o problema não está nas mulheres. É importante entender isso. O problema está nos homens, que são omissos. Eu mesmo aqui no dia a dia da igreja, como eu percebo isso? Conversando com muitos casais, é muito comum eu ouvir, eu falar para o marido, vai estudar, vai se profissionalizar, vai se qualificar, vai se preparar melhor. Ah não, pastor, não quero isso aqui. E é muito comum eu ouvir das mulheres, o meu sonho é voltar a estudar, o meu desejo é voltar a estudar, eu estou querendo voltar a estudar. Ah, eu não terminei o segundo grau, eu estou estudando, estou terminando o segundo grau porque eu já quero entrar numa faculdade, eu vou fazer uma universidade porque eu quero ter uma profissão, entendeu? Ou seja, a mulher, ela deseja muito mais crescer nesse aspecto do homem, e muitos homens, eles são omissos em relação a isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você não pode reclamar da força da mulher. Você tem que reclamar da sua omissão. Porque o que é feminismo? Um conceito que a gente ouve muito hoje, muito difundido na nossa sociedade, que infelizmente tem muito crente, muita mulher cristã com conceitos do feminismo. Mas deixa eu te falar uma coisa, feminismo não é de Deus. Feminismo é uma estratégia diabólica para desfigurar o papel da mulher. É isso que é o feminismo. Agora, o que é o feminismo de fato? Se houvesse masculinidade e hombridade, o feminismo não existiria. Porque feminismo é a tentativa da devolução frustrada daquilo que a mulher perdeu. No decorrer da história, a mulher vem sendo colocada como capacho, colocada como um ser inferior. Então nós temos duas posições hoje. Ou a mulher que não presta para nada, que é um objeto, ou a mulher que é tão poderosa que ela não precisa de ninguém, inclusive de marido, de ninguém. Ela é autossuficiente. Olha o perigo do feminismo. Uma mulher autossuficiente, que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, que às vezes não precisa mais nem do marido para ter um filho, porque ela vai lá numa clínica. Ou você tem uma mulher que é tratada como um bicho, como um ser, como um objeto. Por quê? Porque o feminismo é a tentativa frustrada da mulher de resgatar a mulher naquilo que ela perdeu. Agora, quem é o homem? O homem, ele tem o seu papel como protetor, como provedor e como um profeta. E o desejo de Deus nesses dias é restituir a identidade masculina e feminina. Porque o grande problema da nossa sociedade hoje, se eu puder ressaltar, é a questão da identidade. Por que hoje o homossexualismo cresceu assustadoramente? Por causa de um problema de identidade. Porque ninguém sabe mais o que é de fato. Antigamente você só tinha um tipo de gente. O homossexual, o gay. Agora você tem o GLBT. Agora já virou GLBT, CHD, YH, J, não sei o quê. Porque nem eles conseguem se definir mais. Tem alguns que já estão se definindo como sem sexo definido. Olha que loucura. A que ponto nós chegamos numa sociedade
Nós vimos lá em Gênesis que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Existem só 2 gêneros. Mas hoje, a questão da identidade está tão deturpada que nem eles, que dizem que têm uma identidade homoafetiva, não conseguem definir a sua própria identidade homoafetiva. Eles não sabem mais o que são. Eles só são. Depende do que eles são e o momento que eles estão. Olha que loucura. Por que isso? Um problema de identidade. Porque a identidade foi perdida. Nós temos lares, famílias, que não tem mais uma identidade masculina e feminina. Então isso está trazendo um problema sério, uma consequência grande. E para entender sobre restauração da família, nós precisamos entender como o homem e a mulher funcionam. Sabe? E aqui Deus está falando de natureza. Nós precisamos entender que o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Quando eu disse que nós seríamos confrontados, que o que eu diria aqui seria até às vezes duro para alguns ouvirem, porque às vezes o conceito de muitos está baseado naquilo que eles entendem de mundo, o conceito mundano, né, que traz hoje. Mas o nosso conceito é a palavra de Deus e o reino de Deus. Então olha o que a palavra de Deus fala: sede submissa. Eu quero te fazer uma pergunta: por que Adão não protegeu Eva? Imagine a cena. Os dois estavam lá na casa deles, no jardim, e aí aparece uma serpente conversando. Já é estranho. Mas a Bíblia diz que Eva assume a responsabilidade de dialogar com a serpente. E Adão não faz nada. Adão não aparece. Adão não se manifesta. Por que Eva, né? Por que Adão não protegeu Eva? Precisamos entender também. Porque Eva assumiu o poder que era de Adão. Quem era para estar conversando lá era Adão. Qual que era a função de Eva nesse momento? Vamos aqui tentar imaginar a cena. Eles estão lá em casa e aparece a serpente. Eva foi conversar. Eva foi dialogar. Eva assumiu a responsabilidade e o poder que era de Adão. Mas qual que era o papel de Eva? Amor, tem alguém lá no portão. Parece uma serpente. É estranha. Resolve lá que eu tenho coisa para fazer aqui. Mas Eva assumiu o poder que era de Adão. E sabe o que aconteceu com isso? Ela castrou Adão. Ela enfraqueceu Adão. Ela tomou a frente. Porque infelizmente muitas mulheres, elas não permitem que os seus maridos sejam homens de verdade também. Porque elas acabam assumindo responsabilidades que o marido era para fazer. E por conta da omissão desse marido, e por conta da atitude dessa mulher, muitas vezes o marido não consegue ser o marido. Ela castra, ela enfraquece, ela tira a virilidade do cara e não deixa o cara ser homem. Quantas mulheres resolvem tudo sem envolver o marido? Quantas mulheres tomam a frente? Vai lá e já faz. Aí eu já fui, eu já combinei com a minha família, em tal dia nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo outro. O marido fala, mas você nem falou comigo. Não, eu já fui hoje lá nas Casas Bahia, já comprei uma televisão, um ferro de passar e uma máquina de lavar, porque precisava disso, daquilo outro. Mas nós nem sentamos para fazer conta. Não, eu já fiz, está tudo resolvido. Quando o cara sai de manhã, quando ele chega à noite em casa, a casa dele já é outra, móvel diferente. Já trouxe alguém para morar junto. Aí eu trouxe uma prima minha que chegou lá não sei da onde, estava sem morar, está morando aqui agora. Uma menina de 17 anos, num casamento. Está conseguindo entender aonde eu quero chegar? Muitas mulheres, elas não permitem que seu marido cresça, que seu marido amadureça. Ela não assume a responsabilidade. Eva assumiu o destino da família. E quando ela assumiu o destino da família, ela pecou contra o apostolado de Adão. Por isso que Paulo escreve, sede submissa em tudo. Vamos ler em Efésios capítulo 5, versículo 22. Vamos ler comigo lá. Efésios 5, 22. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo.
De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas aos seus maridos. É isso mesmo, né? Perdão. Volta lá, deixa eu ler tudo de novo porque eu me confundi. Vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então perceba que Deus está falando para a mulher, seja submissa em tudo. Por quê? Porque essa é a linguagem do homem. O homem, para ele exercer a sua função na sua plenitude, ele precisa de uma mulher que se sujeite à sua autoridade e que respeite a sua autoridade. A mulher precisa ativar isso no homem. O homem precisa de alguém que a respeite. Infelizmente, muitas mulheres desrespeitam o seu marido, não honram o seu marido, desqualificam, desmerecem, diminuem o seu marido, e aí ele não consegue ser potencializado, ativado. Você precisa entender a linguagem do amor e a mecânica do homem e da mulher. Eu falei isso um pouco semana passada, mas eu quero falar um pouco mais hoje. Como que o homem funciona? Pela honra, pelo respeito. Porque quando uma mulher respeita o homem, ela ativa a hombridade do homem, porque ele é o seu herói. Você desperta a natureza heróica. Porque um homem não funciona com amor, ele funciona com respeito e honra. Diferente da mulher. O homem, ele funciona com respeito e honra e não com amor, de fato. A mecânica do homem vai funcionar quando ele se sentir, e ele vai ser empoderado na sua masculinidade. Ele vai ser ativado na sua masculinidade quando aquela mulher colocar ele numa posição de homem, de herói. Mas infelizmente algumas mulheres desqualificam o seu marido, sabe? Não permitem que ele seja homem de fato. Elas castram o seu marido no seu comportamento, e eu falo isso porque tem muita mulher fazendo isso. Ela não permita que o homem seja o homem da casa. Quando vai ver, ela já fez. Quando vai ver, ela já aconteceu. Ela já resolveu. Ah, pastor, mas ele é muito lerdo. Ele é isso, aquilo. Tudo bem, mas você tem que deixar ele ser o homem. E deixa eu falar para quem está educando filho. Você que é mãe de filho. Por que essa geração de hoje está emasculada? O que é uma geração emasculada? Não é gay. Emasculada é sem virilidade, é uma geração frouxa, é uma geração que não tem virilidade, que não tem coragem, que não aguenta pressão. Essa geração Y, ela não aguenta pressão, cede muito fácil a isso. Mas sabe por quê? Isso tem a ver com educação dentro de casa, falta da figura paterna e uma educação de mãe que castra, que não deixa o menino ser menino. Você precisa entender que menina você educa como menina, e menino você educa como menino. Você tem que entender que a dinâmica deles são diferentes, e você tem que ativar a feminilidade das meninas, mas você precisa ativar a masculinidade do menino. Isso você faz através de referência. Você que é pai, você tem que ser homem de verdade dentro de casa. E homem não é opressor, homem é o cabeça, é o protetor, é o provedor. Por que muitos filhos estão emasculados ou até entram pelo caminho da homossexualidade? Porque tem uma crise de identidade. Porque às vezes até tem um homem dentro de casa, mas a mãe é muito mais macho do que o homem.
Então você educa o menino para ser menino. Então não é para sair correndo na hora que ele faz um cortezinho na mão e dar band-aidzinho para ele. Tem que aprender. Ser macho. Entendeu? Eu sempre falo isso, porque minha mãe criou homem. Quando a gente machucava, ralava, porque hoje nem acontece mais. Você ralava inteiro. Você tirava aquele tampão do dedo que ficava com a pele pendurada. Minha mãe nem metiolate colocava mais, porque isso já não servia, era cândida. Resolve o assunto, arde de uma vez, depois pronto. Você cria homem. Tem que aprender. Agora as mães não. Não permite que aquele menino vira homem de fato. Esses dias eu falei, eu não vou falar não, porque está sendo filmado. Eu vou buscar minhas filhas na escola faz anos. Eu nunca vi uma briga na porta da escola. Perdeu a graça a porta de escola. Porque o legal de porta de escola era a briga de menino. Não tem mais. Entendeu? A alegria nossa na infância era ir para a escola para saber que na saída ia ter briga. Isso que te motivava a acordar cedo e ir para a escola. A merenda e a briga. Se eu estou pecando, que atire primeira pedra quem nunca pecou. Entendeu? Obrigado pelo apoio. Mas o que eu estou dizendo é isso. Eu não estou incentivando agressão, por favor. Eu não estou incentivando isso. Não me interprete errado. Eu estou dizendo que isso é sinal de uma sociedade que está emasculada. Quantas vezes eu já vi minha filha relatar que na classe dela os meninos não fazem lição e chora. Se na minha época, na 7ª série, eu chorasse numa classe, eu ia apanhar até virar homem. De quem? Dos próprios amiguinhos. E depois em casa. Eu estou falando isso de um comportamento que nós estamos vendo hoje, que parece normal, mas não está dentro do padrão de Deus. Eu não estou dizendo que Deus incentiva a agressividade, a agressão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ativar a masculinidade. E isso passa pela educação. A maneira como você se comporta com o seu marido. Há mulheres que não permitem que seu marido seja homem de fato. Ela assume tudo. Por isso que hoje tem muita mulher cansada, sobrecarregada. Por isso que a sensação de muitas mulheres parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Por isso que a sensação de muitas mulheres eu estou com uma estafa emocional. Parece que eu carrego tudo e que eu resolvo tudo. Mas a grande realidade é isso mesmo. Por quê? Porque ela quer fazer tudo, ela quer assumir tudo, ela quer resolver tudo e ela não permite que as pessoas ao lado dela façam o que tem que fazer. Lembre-se, liderança é ajudar cada um a cumprir o seu papel, a cada um a cumprir o seu propósito. Não é eu somente, há um propósito na minha vida, mas o meu propósito maior é ajudar outros a cumprir o seu propósito. Agora você acha que é muita coisa, mulher, que Deus está pedindo para você? Olha o que Deus pede ao homem. Vós, marido, amai vossas mulheres. Misericórdia. Quando o homem é respeitado, ele é ativado, ele está disposto a morrer por ela. O homem, na verdade, o homem de verdade é aquele que se doa por completo. Nós vimos essa semana aí, nas mídias, saindo muito a respeito daquele menino americano, que ele entrou na frente da irmã e protegeu a irmã do ataque de um cachorro, e aí o cachorro mordeu ele, desfigurou ele, e todo mundo está ovacionando a criança, está todo mundo falando a respeito disso. Os atores dos Vingadores foram lá, mandaram o negócio do Capitão América, o Homem de Ferro ligou para ele, aí está todo mundo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas você sabe por que o mundo está espantado? Porque um menino de 5 anos assumiu a responsabilidade de defender uma irmã? Porque a masculinidade hoje é essa. Tem muito homem que não assume responsabilidade nenhuma. Tem homem que não quer morrer por ninguém. Ele não quer ir para a guerra por ninguém. Ele não quer morrer nem pela sua família. São homens que fazem filhos e abandonam mulheres. São homens que não assumem a responsabilidade de ser o provedor e protetor da casa. São homens que ficam colocando nas costas da mulher a responsabilidade de ajudar a pagar as contas, porque ele mesmo não consegue. Porque ele não quer se qualificar. Porque ele não quer pagar o preço. Porque ele não quer assumir responsabilidade. Homens que não entenderam o seu papel.
Porque um homem que é de fato homem, ele é generoso, ele é abençoador. E quando o homem ele é estimulado na sua hombridade, ele vira um leão. A analogia é essa: como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a mulher. E qual foi o amor de Cristo? Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós ainda pecadores. Não é porque a igreja merecia que Jesus morreu. Ele morreu mesmo que a igreja não merecesse. Não é porque a sua mulher é uma ótima mulher que você vai se doar por ela. É porque ela é sua mulher. Esse é o amor que a sua mulher precisa sentir de você. É um homem que vira um leão dentro de casa. Porque a mulher, a linguagem da mulher é o amor. Mas deixa eu falar uma coisa. A igreja tem o Jesus que merece, pelo alcance da sua intimidade. E Jesus tem a igreja que merece, pelo nível do seu sacrifício. Mas deixa eu falar duas frases aqui para guardar no seu coração. Homem, você tem a mulher que merece, porque ela é resultado do seu sacrifício. Homem, você tem a mulher que merece, porque ela é resultado do seu sacrifício. E mulher, você tem o marido que merece, porque ele é resultado do seu nível de submissão e respeito. Um homem que assume a responsabilidade. Um homem que está disposto a morrer se for necessário. É aquele que assume a responsabilidade daquilo que precisa fazer. Não é um homem omisso, que nunca aparece, que no dia da confusão abandona. Lembra que eu disse e eu repito. A mulher casa, e o princípio porque uma mulher casa, porque ela quer um protetor, porque ela quer um provedor, porque ela quer um profeta. Qual que é a dinâmica do amor que uma mulher precisa? Sentir segurança no homem, saber que aquele homem tem senso de propósito, porque quando uma mulher vê num homem senso de propósito, ela acompanha ele até o fim do mundo, ela vai respeitar, ela vai colocar. Mas quando o homem ama uma mulher, quando ele a respeita e ajuda ela a cumprir o propósito dela também, quando a mulher se sente segura, amada, querida, protegida. Mas quando o homem a desqualifica, quando o homem abandona, que não entende seus momentos, quando não olha para ela e fala: você está com frescura, porque isso TPM é coisa de frescura. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando o homem, ele é um homem de verdade, ele respeita, ele guarda a esposa, ele protege ela, ele cuida dela, das suas necessidades e da sua família. Ele não é só o protetor e o provedor, mas ele é o sacerdote e profeta daquela casa. É aquele que dá o comando, que dá a direção, que dá a palavra do céu para aquela família. É aquela família que quando está numa crise, é aquela mulher que quando está em crise, ele vem e traz uma palavra, ele não ignora suas necessidades emocionais, mas ele está ali para ouvi-la. Eu comentei aqui no primeiro culto e repito, eu falei isso para um homem esses dias, porque ele me disse: pastor, eu chego em casa cansado, e a minha mulher quer conversar. Falei: sim, você precisa entender uma coisa. Qual o seu tamanho? Ele falou: 1,80 m. Eu falei: então, quando você chega e passa pela porta, ela não te vê. Ela só vê uma orelha de 1,80 m, que ela precisa falar. Depois que ela usou toda a orelha, que ela falou tudo que ela precisava, e ela não quer te ouvir. Porque tem homem que não, já quer mandar, já quer falar: mas também, você está passando por isso, você está... Não, ela não quer saber da sua opinião. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Depois que ela falou tudo, aí ela começa a enxergar o homem que está por trás da orelha. Mas sabe qual é o problema do homem e da mulher? A dinâmica é o seguinte: homem, quando está com problema, ele se cala. E mulher, quando está com problema, quer falar. Aí os dois estão com problema dentro de casa. Um quer falar e o outro não quer falar. O que dá? Confusão. Você precisa entender a dinâmica de uma relação. Você precisa entender o papel de um casamento. Você precisa entender o papel de um homem e o papel de uma mulher. Porque quando um homem e uma mulher entendem o seu chamado, o seu papel, e começam a cumprir o seu chamado, isso é céu na terra. A glória vem, a igreja é abençoada, o povo é abençoado. A nossa sociedade seria mais impactada se nós tivéssemos homens que assumiriam responsabilidade. Quando Deus mandou Moisés chamar homens, a orientação foi: chame homens de verdade. A única orientação que Davi deu a Salomão para que ele pudesse ser um bom rei, falou: seja homem.
quando nós entendemos qual é o nosso papel, a nossa função e o nosso chamado, nós vamos cumprir o propósito. Deus é glorificado e a tua família, a tua casa será grandemente abençoada, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, quero orar por você. Pai santo e glorioso, eu quero lhe pedir, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, ajuda-nos nesses dias. Nossas casas têm sido ricamente abençoadas, transformadas pelo poder da tua palavra. Ajuda esses homens na sua masculinidade. Traz a revelação e a clareza dessa verdade. Abençoa essas mulheres, trazendo sabedoria para serem submissas, mas que este homem encontre o senso de propósito e que cada família aqui seja grandemente edificada pela tua palavra, em nome de Jesus.